Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre noções de geometria plana, tá? E para a gente começar a falar, nós temos esses três elementos fundamentais que são ponto, reta e plano, tá bom? O ponto, ele serve para localização. Por exemplo, quando você tem um mapa do Brasil e você tem uma cidade lá, ela é representada por um ponto e ela pode ser localizada através da sua latitude e longitude, né? Mas o ponto em si não tem uma definição matemática para ele. Mas ele é representado por letras maiúsculas, isso é importante você saber, tá? O que vem a ser a reta? A reta é a união infinita desses pontos. Se você colocar um ponto ao lado do outro, você vai formando uma reta, tá? E se você tem infinitos pontos, você tem essa reta aí. Tanto essa aqui está representada, né, pelo R minúsculo, com a letra minúscula, tanto para a direita, infinito tanto para a direita quanto para a esquerda, representado por essas duas setinhas aí, tá bom? Quando a gente estuda a reta, a gente vai ter também a semi-reta, que é quando a gente tem um ponto de origem, aqui a gente tem um ponto A, né? E a gente não tem um ponto de fim, né? Um ponto de chegada. Mas a gente marcou aqui um ponto sobre essa semi-reta, o ponto B. E a gente indica, a gente tem a notação AB com um traço e uma seta para a direita, que é para onde ela está infinitamente, está indo infinitamente, tá bom? Nós temos também o segmento de reta, que na verdade é um pedaço da reta, porque vai apresentar um ponto de partida, no caso aqui é o meu C, e um ponto de chegada, que no caso é o D. Nesse exemplo aqui, nós temos a notação CD com um traço em cima deles, tá bom? Para representar. Bom, e o plano? O plano é um lugar geométrico onde a gente vai localizar pontos, retas, semi-retas, figuras geométricas, né? Planas. E ele é representado, o plano é representado por letras gregas. Alfa, beta, gama, eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Geralmente em livros a gente coloca um quadrilátero, no cantinho a gente coloca, esse aqui no caso é meu plano alfa, onde eu posso localizar o ponto A e a reta S, né? Essa reta aqui de marrom S, tá bom? A gente pode ter como noção também o plano, por exemplo, o plano, no caso, é minha folha de papel, né? Se a gente estivesse na sala de aula, meu plano seria o quadro branco, tá bom? Onde eu escreveria, colocaria as mesmas anotações, desenharia figuras geométricas para vocês, tá bom? Então, são exemplos aí de plano, certo? Então, todo mundo entendeu, né? Ponto, reta e plano são os elementos fundamentais para a gente começar a estudar geometria. Bom, agora que a gente já aprendeu sobre ponto, reta e plano, nós vamos falar sobre polígonos. Polígonos são linhas fechadas formadas pela união de pontos consecutivos que não se cruzam. Aqui eu coloquei 3 pontos. Por que eu coloquei 3 pontos? Com 2 pontos a gente tem um segmento de reta. A gente não consegue fechar, né, formar uma figura, certo? Com 3 pontos a gente ligando esses pontos consecutivamente, a gente vai ter aqui, ó, pam, pam, pam. A gente vai ter o polígono que a gente conhece, que é a figura fechada. A gente conhece, tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, que é o meu triângulo, tá? Agora eu vou nomear. Lembra que para ponta a gente usa a letra maiúscula? Então, aqui eu vou colocar A, B, C, tá? Então, elementos do polígono, esses pontos A, B e C, são chamados de vértices, tá bom? Agora, a gente tem um segmento de reta AB, segmento de reta BC e o segmento de reta AC, que são chamados de lados do meu polígono, do meu triângulo, tá? A abertura entre desses dois segmentos de reta aqui, é o ângulo. Então, aqui a gente tem o ângulo A, que é representado por um circunflexo em cima do A, o ângulo B e aqui o ângulo C. Tá
bom? Então, esses aqui são os elementos de qualquer polígono. Qualquer polígono, qualquer figura fechada, né, formada pela união de pontos consecutivos que não se cruzam, eles vão apresentar esses elementos, vértices, lados e ângulos, ok? Esses polígonos, eles podem ser convexos ou não convexos. Convexos, todo ponto que eu pegar, todos dois pontos que eu pegar dentro da figura, por exemplo, se eu pego um ponto aqui e esse aqui, eu consigo unir esses dois pontos, né? E ainda vai estar esse segmento de reta dentro da figura, tá? Então, todo polígono é convexo se eu conseguir isso. Se, nesse caso aqui, nessa segunda figura, se eu pego um ponto aqui e outro ponto aqui e traço esse segmento de reta, eu vou ter pontos que vão estar fora da figura. Então, essa figura aqui é um polígono não convexo, porque eu vou ter pontos fora da figura, tá bom? Quando eu ligo dois pontos interiores, eu vou ter pontos que vão estar fora da figura. Convexo não vai ter pontos fora da figura. Qualquer ponto interior que eu pegar e ligar a outro, sempre vai estar contido dentro dessa figura, bom? Bom, nos interessa estudar os polígonos convexos, tá? E é muito importante nós sabermos os nomes dos polígonos quanto ao número de lados deles, tá? Então, eu deixei essa tabela aqui que é super importante, ela é bem conhecida e vocês têm que saber, tá bom? Então, se um polígono tem 3 lados, ele é o triângulo, que é o polígono mais simples que nós temos. Se ele tiver 4 lados, é chamado de quadrilátero. Se tiver 5 lados, pentágono. Se tiver 6 lados, hexágono. Se tiver 7 lados, heptágono. Se tiver 8 lados, octógono. Se tiver 9 lados, eneágono. Se tiver 10 lados, decágono. Se tiver 11 lados, ondecágono. Então, eu deixo aqui para vocês procurarem. De 12 lados, tem nome? Tem. Pesquisem, tá bom? E polígono de 20 lados é o meu icoságono, tá? Para fechar essa tabela aí para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Uma aula bem prática para vocês terem aí, tá bom? Um abraço. Se vocês gostarem, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo com outras pessoas para que possa chegar a matemática até eles. Um abraço, até mais.